Ok, então boa tarde, pessoal. Hoje, então, a gente vai ver a aula de arquivos. Como eu já comentei com vocês pelo e-mail do Moodle, vai ser a nossa última aula síncrona desse módulo, né, da PNP, que é equivalente ao primeiro trimestre, né? Então, hoje é a nossa última aula síncrona. Com essa matéria de arquivos. De novo, peço paciência aqui que ainda não me acostumei com o teclado novo. Eu comprei um note menor do que o que eu usava antes, então ele é mais compacto, né? Então eu erro toda hora. Vamos ver primeiro, antes de arquivos propriamente ditos, antes de ler e escrever arquivos, vamos ver a parte de include, que eu coloquei junto ali no material de arquivos, porque não deixa de ser uma forma de carregar arquivo também, né? Eu vou salvar aqui, sei lá, aula arq1. Vou criar aqui, vamos dizer que eu queira criar uma biblioteca, né? Então eu vou ter uma biblioteca super útil. Vai ter a função dobro. Turn 2 vezes x. Eu tenho aula arq1 aqui, vou fazer esse aula arq2. Aí digamos que eu quero usar aquela função dobro que eu criei no outro arquivo, né? Eu posso fazer o seguinte, eu quero mostrar aqui dobro de 5. Não é para funcionar aqui, tá? Porque a função não existe, função dobro. Deixa eu já colocar aqui, vou testar o localhost. Aula arq2 ponto. Aí, tá dando erro que não existe a função dobro. Então eu vou carregar o outro arquivo usando aqui include. Aula arq1.php. E se eu rodar agora, tá lá, mostrou 10. Então essa função include aqui, ela é como se fosse o include do C também, né? E o import do Java. Então ela vai carregar um outro arquivo aqui neste arquivo que eu estou trabalhando. Detalhe importante dela, ela não serve só para funções, tá? É qualquer coisa. Esse include, ele funciona como se fosse um copiar e colar. No momento que eu botei include aula 1, aula arq1 PHP, é como se ele copiasse esse conteúdo todo aqui e colasse aqui. Tá? Então, se eu colocar aqui no meu outro arquivo, aliás, não precisa nem fazer fora do PHP, vou fazer com HTML mesmo. Fazer em negrito aqui, só para ter um HTML. Diga. Tem como aumentar um pouquinho o código? Melhorou? Melhorou. Professor, Oi. se A inclui B e B inclui A, o computador explode, alguma coisa assim? Ele vai Ou te ele dar tem um erro porque tu está fazendo uma recursão infinita, algo do tipo. Referência ok. circular. Então agora eu incluí de novo ali, vamos ver o que vai acontecer. Ele mostra o oi que estava lá. Tá? Então o include é como se copiasse e colasse tudo que está aqui. Então por que isso é útil, né? Eu posso fazer algo do tipo... Aqui H1, AB...
Então eu posso, por exemplo, né, digamos que o meu site ele vai ter um cabeçalho que é igual em todas as páginas. Eu posso colocar esse cabeçalho num arquivo separado para não precisar ficar me repetindo. E depois, todas as páginas que eu quiser que tenham o cabeçalho, eu só vou lá e dou um include. Tá? Então, em vez de eu ter que refazer o cabeçalho igualzinho em todas as páginas, faz uma vez só. Digamos, né, aqui eu botei só um título, mas poderia ter um menu aqui também, um monte de coisa. Carregar scripts, carregar CSS, todas aquelas coisas que a gente faz no início, né, do HTML. Poderia ter um arquivo separado só para isso. E daí, em todas as páginas que eu quiser, eu vou lá e dou include. Assim, meu site fica uniforme. Bom, o include ele tem algumas variações aqui também, né? Vou até mostrar aqui. Se eu fizer carregar aula arc sem número, esse arquivo não existe, tá? O que vai acontecer? Ele me dá um warning que ele não achou lá o aulaarc.php. Tá? Aqui, falhou para abrir o arc.php. Mas ele continuou executando o código. Vocês notem que, inclusive, ele deu erro depois, fatal error aqui, porque ele não achou a função dobro. Então, ele seguiu executando o código, tentou executar o dobro ali, e não funcionou. Então, o include, quando ele não encontra o arquivo, ele só te dá um warning, mas ele deixa seguir. Nem sempre é isso que a gente vai querer, né? Então, aí que entra o require. A diferença é que o require, ele já dá erro quando ele não acha o arquivo. Então, notem que não tem nenhum erro aqui falando que tentou executar a função dobro, né? Ele já deu erro, ó, não encontrei esse arquivo que tu queria incluir, encerra aqui a execução do programa. Em geral, é mais recomendado usar esse aqui, tá? Apesar do include ser muito mais comum, eu diria que é mais recomendado por padrão usar o require. Porque, em geral, é isso que a gente quer, né? A gente quer carregar alguma coisa e a gente quer que aquela coisa exista, né? Se ela não existe, a gente quer que dispare um erro, porque provavelmente a gente digitou o nome errado ou a gente esqueceu de criar o arquivo. São dois casos em que a gente quer ser avisado. Então, o ideal é usar require. Outra coisa agora. Vou botar certinho o arq1. Eu vou carregar 2 vezes ele. Notem o erro aqui, né, agora. Não é que ele não achou o dobro, agora o problema é outro. Ele está me dizendo que não pode redeclarar a função dobro. Já havia sido declarado em aula arq1. Por que isso? Porque eu dei 2 require. Então ele copiou e colou esse código aqui 2 vezes no meu aula arq2. Se ele colou 2 vezes, então eu tenho 2 function dobro. Não pode, estou redeclarando a função. Como é que a gente pode evitar isso? Claro que o óbvio seria não fazer o require 2 vezes. Mas às vezes a gente está tão perdido fazendo um arquivo dentro de outro, que chama require, que tem dentro de require, que a gente nem sabe mais o que está chamando o quê. Daí a gente vai fazer vai requerer um outro arquivo e não tem certeza se algum outro ponto do nosso código ele já foi incluído. Então, só para garantir que eu não vou incluir 2 vezes, eu posso usar require once. Então, eu estou dizendo aqui que é para requerer o arquivo uma vez. O que vai acontecer agora? Funciona certinho. Porque o que acontece aqui? O require once, ele só vai funcionar da primeira vez. Se tu chamar ele de novo para tentar incluir o mesmo arquivo, ele ignora a chamada. Tá? Daí não dá erro e não tem perigo da gente incluir o arquivo 2 vezes. Tá? Da mesma forma, a gente tem também o include once, né? Que é a mesma coisa, só que ele não vai te dar erro se o arquivo não existir. Eu diria que talvez, ou até o mais recomendado, na dúvida, seria require once. Tá? Esse aqui te garante que o arquivo tem que existir e ele também te protege, ele te diz que tu vai carregar uma vez só. Né? Então, ou esse ou require, recomendado. Include, dificilmente teria um uso assim que não seja coberto pelo require. Né? Acho que de include era isso. Vamos então para
leitura de arquivos propriamente ditos, leitura escrita. Eu tenho que tossir, deixa eu só desligar aqui o microfone um pouco. Ih, não consigo? Tá, com licença. Deu. Vamos fazer aqui... Aula ARC3. Bom, o que eu quero fazer nesse arquivo aqui? Eu quero carregar um arquivo, mostrar o conteúdo dele na tela. Tá? Então, vamos dizer que eu queira... Deixa eu criar um arquivo aqui, TXT, para a gente testar. Vou botar aqui, linha 1, linha 2, linha 3. Salvar como arquivo.txt. Aqui no meu aula 3, eu vou criar essa variável txt que vai carregar... Um momentinho, estou tocando a campainha. Tá. Vai carregar aqui do file get contents, só colocar o nome do arquivo. Tá? Arquivo.txt. Ele tem um monte de, vocês podem ver aqui, né, um monte de parâmetros opcionais. Sempre que está entre colchetes, significa que é opcional. Tá? Ele tem algumas coisas opcionais aqui que não nos interessam. Eu carreguei o conteúdo do TXT, do arquivo TXT, nessa variável TXT. Posso fazer eco aqui. TXT. Vou carregar aula ARC3. Linha 1, linha 2, linha 3. Tá? Então, notem que quebra de linha já era, né? Se eu for ver no código-fonte do HTML, ela está lá. Mas como o HTML quebra de linha não vale nada, né? Ele colocou tudo junto. Se eu quisesse quebrar, teria que ser BR. Tá. Então, vocês podem ver que esse file getContents ele é bem prático, ele já faz tudo para a gente. Ele já carregou o arquivo completo numa variável. Vocês lembram que lá em C, tu tinha que fazer o file open, daí tu diz que tu quer em modo de leitura, daí tu usa depois, não lembro se é file read, o file read é só para binário, não lembro agora, mas daí tu tem que ler o arquivo, pedaço por pedaço, depois fechar o arquivo, né, com fclose. Aqui, essa função já faz tudo. Ela abre, lê e fecha. Quando que isso aqui não vai ser vantajoso em relação ao modo que o C faz isso? Né? Imaginem que vocês têm um arquivo de 10 GB que vocês querem abrir. Aí vai ficar ruim, porque vocês vão abrir com o file getContents, ele vai carregar de uma só vez 10 GB na memória. Provavelmente a máquina nem vai ter isso livre. Então aí temos um problema. Então, nesse caso, vocês vão querer usar aquelas mesmas funções que tem no C, né? Eu vou botar aqui, provavelmente ele até vai deixar azulzinho. fopen, fread, fclose. Tá? Então, é raro no PHP precisar disso aqui, mas só para vocês saberem que existe, que tem lá, que é igualzinho ao C. Tá? Então, da forma que vocês faziam para ler arquivos, para escrever também, né? Tem aqui fwrite também, né? Vou ver se ele não tem o printf tem. Então, se a gente quiser escrever string também, por aí vai. Então, todas aquelas funçõezinhas de C existem aqui no PHP também. Mas, 99% dos casos, vocês não vão precisar delas. Tá? Porque essas funções do PHP já fazem tudo. Então, é só em casos extremos, como eu falei, quando vai ler um arquivo gigantesco, é que vocês precisam recorrer a esses recursos de baixo nível aí do C. Na maioria dos casos, a gente fica por aqui com o file getContents. Beleza. Então, ele carrega, então, o arquivo inteiro como uma string gigante. E se eu quisesse carregar esse arquivo TXT, porque ele já tem 3 linhas, né?
Se eu quisesse já carregar ele em formato de um vetor com 3 linhas, dá para fazer automático também aqui. Em vez de file get contents, é só file. Só que não vai ser um texto que ele vai retornar, vai ser um array. Então eu vou chamar aqui de ARR, só para ficar coerente. Echo ARR não é para funcionar, né? Porque PHP não consegue printar array, ele vai simplesmente escrever ali array. Então o que a gente usa aqui pode ser o var dump ou int_r. Vou conferir aqui. Ó, a diferença então é que em vez de ele me trazer o conteúdo do arquivo numa string com todo o conteúdo de uma só vez, ele me traz um array onde cada elemento do array é uma linha do arquivo. Ele já quebra automaticamente para a gente. Então eu tenho lá linha 1, linha 2, linha 3 já separadinhos. Se eu quiser, eu posso inclusive agora fazer um for each nisso. For each ARR. Linha. Echo. Linha. Concatenado com BR. Então, o que eu estou aqui? Percorra todas as linhas que carregou do arquivo e print cada uma delas com um BR depois. E... ah lá, agora sim. Como eu fiz manualmente para botar o BR ali, ficou com a quebra de linha. O código de fonte está aqui, ó. BR, BR, BR. Certo? Bom, isso é leitura. Tá? Então a gente viu duas formas. File get contents traz tudo que está no arquivo numa string. E file traz tudo que está no arquivo já separado por linhas. São esses dois aí que a gente tem. Vamos fazer escrita agora, então. Vou usar esse mesmo arquivo aqui. Digamos que eu queira alterar aquele mesmo arquivo ali. Vou usar file put contents agora. Digo o nome do arquivo. Vou fazer por cima do mesmo ali. Vou ver aqui. Arquivo.txt. E aí eu digo o que eu quero escrever no arquivo. Notem que ele até diz aqui, na assinatura da função, ele diz que é para informar os dados que eu quero inserir no arquivo, e ele diz que o tipo é mixed. Então é qualquer coisa. Mixed é qualquer coisa, qualquer tipo. Se eu colocar número aqui, ele vai converter automático para mim, é isso que ele quer dizer. Então eu posso colocar aqui... Oi, tudo bom? Bom, agora quando eu executar essa página, não é para mostrar nada, mas o arquivo tem que estar modificado. Olha, o Notepad++ está me avisando aqui que o arquivo foi modificado, se eu quero recarregar ele. Ah lá, foi modificado. Oi, tudo bom. Então, file put contents escreve no arquivo. Como é que eu testo se funcionou isso? Né? O file put contents, ele retorna sempre o número de bytes que ele escreveu. Eu posso botar isso aqui numa variável e testar aqui if bytes, ou seja, qualquer coisa que for maior que 0 vai dar verdadeiro. Escrito com sucesso. Se não, falha na escrita. Aqui no escrito com sucesso eu vou botar para mostrar também quantos bytes foram, só para a gente visualizar isso. Vamos ver. Escrito com sucesso, byte, era para ser bytes, mas tudo bem. 13, só conferir aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Então, cada caractere é um byte, né? Escreveu 13 bytes no arquivo, certinho. Então, sempre que a gente usar o file put contents, é interessante logo após testar, né, se a escrita funcionou. Eu posso, inclusive, fazer isso sem gravar em variável, né? Posso fazer direto aqui. If file get contents, blá, blá, blá. Faz isso aqui. A única desvantagem é que daí eu não tenho essa variável bytes para mostrar aqui. Né? Mas funciona assim também, né? Porque o file put contents vai me retornar a quantidade de bytes, que vai passar para o if, e o if vai testar se é maior que zero ou não. Né? Se é maior que zero, ele entra aqui e diz que funcionou, se não, diz que falhou. Olha lá. Bom, acho que foi toda a matéria. Tá? A de hoje era bem curta mesmo. Só comentando, então, sobre a atividade, a tarefa, né? Vocês lembram que na tarefa anterior era aqueles contadores que vocês tinham que fazer usando cookies e sessões, né? Tinha um contador com cookies e outro com sessões. Daí, cada vez que a pessoa recarregava a página, aumentava um contador, e se tu clicasse no número, zerava o contador. Qual que era o detalhe importante aí, né? Cookies e sessões, eles valem só para o usuário que está executando naquele momento, que está acessando o site naquele momento. Então, ele era um contador de visitas daquela pessoa. Tá? Quando entrava outra pessoa, ela tinha um contador próprio para ela. Não era compartilhado. Agora, na tarefa dessa semana, vocês vão usar um arquivo para guardar esse contador, e o arquivo vai ser o mesmo para todo mundo. Então, dessa vez, de fato, vai ser um contador de visitas totais do site. Em vez de ser por pessoa, vai ser total. Como fazer um contador de visitas geral do site. O princípio vai ser o mesmo que vocês fizeram lá no outro. Abre o arquivo, soma um, mostra o valor na tela, e salva o arquivo com um valor novo, né? Somado 1. E se clicar nele, né? Então, se testar que fez um get ali pedindo para zerar, bota 0 lá no valor do arquivo, ou apaga o arquivo, como vocês preferirem. Dá para fazer das duas formas. Aliás, o que acontece se a gente tentar ler de um arquivo que não existe? Vamos experimentar aqui. File, get contents. Também vou botar teste, porque eu devo ter feito já um teste PHP. Vou botar arquivo.txt. Echo txt. Então ele me dá um warning aqui até, que ele não conseguiu achar o arquivo. Mas a execução do programa segue aqui. Deixa eu colocar de outra forma isso aqui. Vou botar para ele mostrar esse texto entre parênteses. Tá, então nota que ele printou aqui, o abre e fecha parênteses, dentro está vazio. Então para ele até ele tenta, ele não trava o programa, ele segue. Se eu tentar mostrar aqui esse vazio, mais um, vai ser agora. Ele mostra um. Tá? Então, esse vazio para ele, quando ele tenta fazer conta, vazio mais alguma coisa é alguma coisa. Para ele, vazio é a mesma coisa que zero. Então, vocês não precisam nem testar se o arquivo existe, o contador de vocês no início. Vocês podem já sair lendo ele e assumir que quando ele não existe é zero mesmo. Vai lá, lê, soma um. Se ele não existir, ele vai passar a valer um. Que é o que a gente gostaria que acontecesse mesmo. Né? Então, não precisa nem testar a existência do arquivo. Mas, se vocês quiserem, também existe a função file exists. Tá? Passa aqui o nome do arquivo. Arquivo.txt. Isso aqui, no caso, retornaria falso. Tá? Então, eu posso botar isso aqui num if e testar se
o arquivo existe arquivo.txt, faz tal coisa, se não, faz outra coisa. Dá para fazer assim também. Tá? Só mostrei aqui para vocês que não é necessário, porque quando ele carregar o arquivo vazio, para ele é a mesma coisa que zero. Então, para a gente, no caso do computador, aí já resolve o nosso problema. Acho que era isso, pessoal. Ficou alguma dúvida da matéria, da tarefa? Eu achei ok, só entendi. Ótimo. Anotei. Acho que é isso, então. Se ninguém tem dúvidas, encerramos por aqui. Obrigado pela presença, pessoal. Acho que dá até tempo de assistir ali, quem quiser, a Feira das Cidades. Quem quiser dormir, boa noite, boa tarde, bons sonhos. Compreendo totalmente. Tá? Aliás, eu estou falando aqui... Cadê? Olha só, eu estou falando aqui no negócio de dormir, a Maria nem tá mais aqui, ela já foi dormir. Tá, pessoal? Era isso, então. Um abraço. Tchau. Até Valeu, a próxima Fordinho. PNP, né? Até essa. Tchau. Valeu, Tchau. senhor. Até mais. Tchau, até mais. Professor, não vai ter prova, não? Só vai ter. Não, esse aqui é só as tarefas. Na próxima PNP vocês vão ter um trabalhinho. É, tá. Valeu.